Alô você! Chegamos para mais uma importante questãozinha do nosso simulado de ciências da natureza. Qual é a questão? Essa é a questão de número 97. Mais uma questão que envolve a temática programa de saúde, microbiologia e suas doenças associadas. Essa questão, ela traz o alerta para que você compreenda doenças que pode ter como agente etiológico vermes. A questãozinha de verminose bacana para a gente poder debater. Bora para o comando da questão? Vamos juntos? O comando da questão diz assim, ó. Ele estaria correto ao afirmar que o animal apresentado pertence à espécie. Então, uma questão que envolve não só uma doença, mas a descrição morfológica do agente etiológico, do causador da doença, do aspecto morfológico. Então, posso dizer que se trata de uma questão que envolve microbiologia, programa de saúde, parasitologia, mas por que não dizer que é uma questão de zoologia? Pois tu precisaria, nessa questão, ter conhecimentos básicos da estrutura morfológica do agente causador, do verme, tá certo? Que causa essa doença. Bora para o texto. O texto diz assim: um aluno de biologia recebeu como tarefa de seu professor identificar um animal. O animal apresentava corpo segmentado, olha os detalhes, ó, o corpo segmentado, além do corpo segmentado com partes chamadas de quê? Proglótides. Ei, gente, vamos para cá. Existe um importante filo do reino animal chamado platelminto. Lázaro, quem são os platelmintos? Vermes, achatados dorso ventralmente, corresponde ao primeiro grupo do reino animal que apresenta os três folhetos embrionários, animais triblásticos, animais de simetria bilateral. Olha só, quando você estuda os platelmintos, você tem que lembrar que existem três importantes classes de platelmintos. Lembra quais são? Vem comigo, ó. Quais são as três importantes classes de platelmintos? Turbelária, turbelária, cestoda e trematoda. Tio Lázaro, quem são os turbelários? Os turbelários são importantes platelmintos de vida livre, as chamadas planárias. É tanto que as planárias são muito utilizadas nas aulas de zoologia de platelmintos como representante do filo. As planárias não são parasitas. Como eu disse, as planárias são de vida livre. Fora as planárias, você vai encontrar também o quê? Os cestódios. Quem são os platelmintos cestódios? São vermes, são achatados dorso-ventralmente, mas é onde você vai encontrar as tênias, famosas solitárias. As tênias ou solitárias são seres monóicos, hermafroditas. Além disso, apresenta o corpinho ó, segmentado, tem proglótides, e são exatamente nessas proglótides que você vai encontrar a presença tanto da gônada masculina, que é o testículo, como da gônada feminina, que é o ovário. Daí porque a gente pode dizer que as tênias, não importa se eu estou me referindo à tênia sólio, a tênia saginata, o Diphyllobothrium latum, que é a chamada tênia do peixe, esses platelmintos achatados dorso-ventralmente são solitários e são os agentes etiológicos de um grupo de doenças conhecidas como teníases. Então, quando a questão fala do corpo segmentado, da presença de proglótides e um detalhe importantíssimo no enunciado, a cabeça, que é o escólex, apresenta ganchos na região anterior. Quando você vai ver o escólex de uma tênia, tu vai perceber que na cabecinha, que é no escólex, na porção anterior da simetria, você vai encontrar ventosas e ganchos. Não esquece do que eu vou dizer agora. No caso da Taenia solium, tem tanto ventosas como ganchos. No caso da Taenia saginata, que é aquela que tem no seu ciclo o boi como hospedeiro intermediário, você só encontraria ventosas. Então vejamos, essa questão ela poderia ser até um pouquinho mais complicada para o estudante resolver se nas opções tivesse tanto tênia sólio como tênia saginato, o que não aconteceu. Porque aí tu teria que ver no enunciado que ele se refere a tênia sólio
quando ele, na descrição da morfologia do platelminto, ele cita que tem na cabeça, no escólex, tanto a presença de ganchos quanto de ventosas, tá certo? Então não tenham dúvida, ele está falando de que importante grupo de platelmito? Cestódios, né? E quem são os cestódios? As tênias. E pela descrição, de que tênia ele está se referindo? A tênia sólio, você encontraria como gabarito dessa nossa questão exatamente o item E. O item E, onde você tem aí a tênia, certo? A tênia sólio seria o nosso importante gabarito da nossa questão. Beleza? Lázaro, tu falaste no início da resolução da questão que existem três classes de platelmito: os turbelários, que são as planárias, os cestódios, que são as tênias. Qual é a terceira classe? Trematoda. Os trematódios. Trematoda é um platelminto que não é hermafrodita, portanto, sexos separados, são dioicos. Tu encontraria exatamente quem? O cistossoma mansoni, que está no item A. O cistossoma mansoni, certo? É o agente etiológico da esquistossomose, a famosa barriga d'água. A esquistossomose ou, né, barriga d'água é uma doença também causada por verme, é um platelminto, é um trematódio e a transmissão se dá quando as pessoas tomam banhos em rios, em lagos infestados pela larva cercária, que é uma larva livre e natante. Então, no item A, é o agente causador da esquistossomose, tá? No item B, você tem o Necator americanus, que é o da ancilostomose, é o nematelminto, tá? No item C, Ascaris lumbricoides, que é o agente etiológico da ascaridíase, chamada lombriga. E no item D, tu tens exatamente o Wuchereria bancroft, que é o agente etiológico da filaríase, da filariose, aquele a qual a larva presente nos nossos vasos linfáticos provoca inchaços, edemas. No caso da filariose, a transmissão se dá pela picada da fêmea do mosquito Culex. Então, pela descrição da nossa questão 97, você encontra o item E como gabarito por conta dele estar descrevendo um platelminto de corpozinho segmentado, de escólex contendo ganchos e tudo, está se referindo à tênia sólio. Como é que se dá a transmissão da tênia? Ingestão do cisticerco que fica presente na musculatura do hospedeiro intermediário. No caso da tênia sólio, quem é que vai ser esse hospedeiro intermediário? O porco. Se fosse a tênia saginata, quem seria o hospedeiro intermediário? O boi. Ficou tranquilo? Mais uma questãozinha resolvida. Que massa que você está compreendendo. Olha, fica atento a estas questões que envolvem programa de saúde e doenças. Tanto doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e doenças causadas por vermes. Pois está resolvido aí com vocês a nossa questão de número 97.